Bom dia a todos uma vez mais, bem-vindos. As eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro marcarão, na nossa opinião, o início de um novo ciclo político. Mas a este novo ciclo político deverá corresponder igualmente um novo ciclo económico. Ciclo económico marcado por um crescimento mais robusto, sustentável e idealmente duradouro. Portugal não cresce, digno desse nome, como sabemos, vai para 20 anos. Nos últimos 10 cresceu apenas, em média, 1,5% e esta realidade tem que ser alterada. E isso exige um conjunto de condições, exige que com este Parlamento de maioria absoluta, obtida pelo Partido Socialista, que este Governo passou a ter, na nossa opinião, condições para promover as reformas que se impõem para obter esse mesmo crescimento económico. E nesse sentido, apresentamos no documento que vos foi entregue 5 grandes áreas com 10 propostas centrais que depois estão devidamente explicadas. A saber, reformas estruturais de transformar a economia, onde as 3 grandes reformas que exigimos têm que ser feitas e, nesse sentido, a reforma fiscal, a reforma da administração pública e a reforma da justiça são 3 reformas essenciais para a dinamização deste novo ciclo económico, para que do mesmo saia, como referi, o crescimento económico que todos desejamos. A reforma fiscal, promovendo as alterações que aí devem estar contidas, desde logo a redução progressiva, como temos defendido ano após ano, para as propostas que temos dado para o Orçamento do Estado, a redução gradual do IRC, sinalizando uma das eliminações da derrama ou municipal ou estadual, feito de uma forma evolutiva, gradual e, obviamente, com a sustentabilidade das contas públicas, porque sabendo, como sabemos, do equilíbrio que deve existir, aquilo que pedimos é a redução gradual da taxa de IRC, tal como solicitamos outras medidas com vista à capitalização, recapitalização das empresas, com os estímulos fiscais que aí devem ocorrer. A reforma da administração pública. Estamos numa senda de digitalização. O Plano de Recuperação e Resiliência aponta 3 grandes eixos: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Transição digital que as empresas já vinham fazendo e, nesse sentido, a administração pública tem que ser mais eficiente e a qualidade da administração pública ao serviço dos cidadãos tem que ser efetiva e caminharmos numa redução da burocracia que nos asfixia, numa eficiência da administração e reforma da administração pública que, como defendemos, deve ser executada por aqueles que a entendem e, nesse sentido, a própria administração. Sabemos que existem setores, saúde, educação, onde estão detectadas necessidades de mais e melhor recursos humanos, mas sabemos igualmente que há outros setores onde eles eventualmente estarão a mais e por isso defendemos uma racionalização dos recursos humanos, defendemos sobretudo, e isso é que importa ressaltar, a melhoria da qualidade, da eficiência da administração pública para tornar a vida mais fácil, quer aos cidadãos, quer às empresas. Defendemos igualmente a reforma da justiça, porque a justiça económica, os tribunais administrativos e os tribunais fiscais são uma enorme dor de cabeça para todas as atividades económicas, com os custos que isso tem, com o afastar de investimento, com as dificuldades acrescidas que trazem e que somam a outras que temos na economia. E com estas 3 reformas desenvolverem-se um conjunto de medidas que apresentamos no documento e que nos escusamos aqui de sintetizar. De qualquer modo, nas 10 grandes áreas, referir que o crescimento deve ser a prioridade para Portugal, que tem que voltar a convergir com a União Europeia. Como já referi, nos últimos 10 anos crescemos em média 1,5% e temos que alterar forçosamente este karma. O fortalecimento da estrutura financeira das empresas, através da sua recapitalização e que consideramos vital para a competitividade do país. Uma atitude diferente para com as empresas, porque são elas que criam emprego e riqueza que depois terá que ser, obviamente, distribuída de uma forma justa e equilibrada. As qualificações, a requalificação e as requalificações dos nossos recursos humanos são fundamentais para enfrentarmos estes novos desafios da digitalização,
das alterações climáticas, da descarbonização. Mais e melhores competências são a chave do êxito para as empresas e logo para o país. Depois, os fundos comunitários, que são uma oportunidade que o país não pode perder. Devem servir para aumentar a produtividade e a competitividade e apoiar as transições digital e climática e não para pagar ou aumentar despesa corrente. E sem prejuízo da estabilidade orçamental, como referi, a carga fiscal sobre os portugueses e sobre as empresas deve diminuir como fator essencial para o investimento e para o empreendedorismo. A administração pública, como também já foi referido, deve evoluir enquanto parceira dos cidadãos e do desenvolvimento, tornando-se mais eficiente e eliminando os custos de contexto. No quadro da reforma da Justiça, consensualmente tida como uma das mais importantes reformas que Portugal carece, surge como prioritária a promoção de uma justiça económica célere e eficaz. Face ao desafio demográfico, há que estimular políticas de natalidade e promover uma política de imigração económica, nomeadamente para os setores mais necessitados de recursos humanos. Como sabemos, uma das sinalizações que os nossos empresários nos colocam de todo e qualquer setor de atividade é a escassez, a falta, a dificuldade de contratar mão de obra. E, nesse sentido, a população ativa, que, como sabemos, se situa na ordem dos 4.850.000 pessoas, não são suficientes. As empresas, felizmente, estão a captar novas encomendas pelas alterações das cadeias de distribuição e pelas questões geopolíticas que afastam da Ásia algumas encomendas e voltam a colocá-las na Europa e dentro da Europa em Portugal. Há que reforçar os quadros de recursos humanos. Todos os setores de atividade procuram esse objetivo, mas a enorme dificuldade em contratarmos recursos humanos exige uma política de imigração económica, como nós lhe chamamos, que permita sustentadamente responder a estas necessidades dos setores mais afetados, isto a par de uma política de natalidade, porque é através de uma correta política de natalidade que, a médio e longo prazo, ultrapassaremos estes constrangimentos. Temos depois a celebração de um pacto social para o crescimento e rendimentos, que deve ser um instrumento mobilizador de toda a sociedade para os objetivos de competitividade e rendimentos. E, nesse sentido, desafiámos o anterior governo e reafirmaremos agora com este, que será nomeado, como hoje sabemos, a 23 de fevereiro, desafiaremos este governo a celebrar connosco, com as entidades patronais, as sindicais e o próprio governo, em sede de concertação social, que os parceiros sociais e o governo estabeleçam aí um amplo acordo de competitividade e rendimentos, porque melhorando os fatores de competitividade, estamos seguros que asseguraremos uma progressiva melhoria dos rendimentos. A produtividade, a competitividade da economia portuguesa tem que ser melhorada, temos que remover os obstáculos do seu desenvolvimento e, sustentadamente, definirmos uma política salarial que, não sendo imposta por decreto, seja consensualizada e validada numa discussão em sede de concertação, onde equilibremos os fatores de competitividade e uma justa e equilibrada política de rendimentos.